Então, no vídeo de formação espiritual, nós vamos falar sobre a leitura da Sagrada Escritura, sobre a Lexio Divina e sobre a leitura espiritual. A Lexio Divina e a leitura espiritual como duas práticas aí do plano de vida, né, que devem ser feitas, mas antes falar um pouquinho de como fazer, né, a leitura da Sagrada Escritura. Então, no vídeo de formação doutrina, nós falamos um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, né, o que é a sua formação, e a Sagrada Escritura é o verbo divino, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente nesse livro sagrado. Nós não somos a religião do livro, somos a religião do verbo. E o verbo, que é nosso Senhor, também se expressa através da Sagrada Escritura por inspiração do Espírito Santo. Então, como ler a Sagrada Escritura? Primeiro, nós temos que estar bem alinhados com a doutrina. Então, citando aqui a Constituição Dogmática Dei Verbum, a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Então é muito importante que nós estejamos alinhados com a doutrina e o magistério, que tem essa assistência divina para a interpretação da Sagrada Escritura, como foi falado no vídeo de formação de doutrina sobre a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, se eu simplesmente leio e interpreto de qualquer jeito, ela pode inclusive fazer mal. Então, o Papa Emérito Bento XVI coloca assim na sua exortação Verbum Domini, citando São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, mencionando Santo Agostinho, insiste vigorosamente: a letra do Evangelho também mata se faltar a graça interior da fé que cura. Então, é muito importante nós tenhamos isso claro, né? Saber o que o Espírito Santo inspirou, o que Deus inspira naquela passagem. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 19, Cristo, aqui falando da parábola do semeador, Cristo fala: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando a gente vai e faz uma leitura de qualquer jeito, ou sem saber do que se trata, até com boa intenção, o maligno vem e tira porque caiu na beira do caminho, caiu sem aquela terra preparada para que a palavra possa florescer, possa se desenvolver. Então, muitas vezes, as pessoas buscam a fé na Bíblia. Então, leem a Bíblia para ter fé, e ao contrário. Eu preciso ter fé para ler a Bíblia. Eu não vou encontrar fé na Bíblia. Eu preciso ter a Bíblia, eu preciso ter a fé para ler a Bíblia. Porque ali eu tenho um livro inspirado. Eu não posso ler simplesmente como um documento antigo, como qualquer livro, onde eu busco a fé. Não, eu já tenho que ter fé para ler aquele livro que foi inspirado. E a Igreja, assistida pelo Espírito Santo, como prometido por Nosso Senhor, tem a capacidade de interpretar corretamente os seus ensinamentos. Como também diz Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, no versículo 12. Com efeito, a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas quem não tem será tirado até o que tem. Então, que eu leio a Bíblia com fé, sabendo que aquele livro é uma palavra inspirada, isso me nutre, me fortalece a minha fé cada vez se desenvolve mais. Agora, se eu não tenho fé, o que Cristo fala, quem não tem será tirado até o que tem. Eu vou buscar a fé na Bíblia como se fosse um livro qualquer, como se fosse um livro de adivinhações, como se fosse um livro de, eu vou ver se sai alguma mensagem aqui para mim. Até essa pouca fé que eu tenho, eu perco desse jeito. Então isso é muito importante. Depois, na leitura da Bíblia, reconhecer os sentidos da Escritura. Então, quais são os sentidos? Basicamente, nós temos dois sentidos numa passagem: o sentido literal, histórico, e o sentido espiritual, que aí nós podemos dividir em sentido alegórico, moral ou anagógico. Não vou entrar em grandes detalhes aqui. O sentido literal, o sentido histórico, significa que algo realmente aconteceu.
Por exemplo, o êxodo do povo hebreu, que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e foi para a Terra Prometida. Isso é um fato histórico, isso aconteceu, literalmente aconteceu isso. Né? O encontro de Zaqueu com Nosso Senhor Jesus Cristo, subiu na figueira para encontrar Cristo. Aconteceu, existiu um homem chamado Zaqueu, que subiu lá na árvore porque era baixinho. Então isso é um sentido literal, um sentido histórico. Mas também nós temos que olhar o sentido espiritual das passagens. Né? Então, essa travessia do povo hebreu pelo Mar Vermelho, né, que passou pelo Mar Vermelho, isso tem o sentido, né, de sair da escravidão para a Terra Prometida, passando pelas águas do Mar Vermelho, representando aí o batismo. Tá? E depois, não só bastou sair da escravidão, passar pelo Mar Vermelho, mas ainda o tempo que passou no deserto, a nossa luta contra os nossos erros, contra nossas paixões, nossos vícios, até chegar na Terra Prometida. Tá? Isso também tem um sentido espiritual também, né? Zaqueu, que realmente subiu na árvore para encontrar Cristo, né? E imagina, venceu a vergonha de alguém importante, subir na árvore para ver a Cristo, também tem um sentido espiritual, da gente vencer nossas vergonhas, vencer nosso orgulho para subir, né, na árvore para encontrar Cristo. Então, vencer o nosso orgulho para chegar até Cristo. Tá? A coragem de Moisés liderando o povo através das dificuldades. Então, existe não só o sentido histórico, mas também o sentido espiritual. Né? E no Antigo Testamento, como é que a gente lê o Antigo Testamento? A chave de leitura do Antigo Testamento tem que ser Cristo, né? Vemos aí todo um sentido espiritual na história de Israel, né? Dos nossos antepassados na fé, que culminam aí com a história, com a chegada do Messias. Então é muito importante eu reconhecer esses dois sentidos e estar alinhado com o magistério da igreja. Porque como é que eu vou saber o sentido espiritual das passagens? Através do magistério da igreja. Né? Senão eu posso interpretar de qualquer jeito. Então, por exemplo, eu pego uma passagem onde no Antigo Testamento o faraó e os seus soldados foram afogados. Então eu posso interpretar, eu preciso afogar os inimigos, né? Aqui Deus está falando que eu tenho que afogar os meus inimigos, né? Ou eu pego a passagem ali que Cristo lavou os pés dos discípulos e entendo, né? Não como um serviço, mas entendo como algo literal que, olha, eu para ser cristão tenho que lavar o pé de todo mundo mesmo, pegar uma bacia e lavar o pé das pessoas, tá? Se alguém for me roubar, eu tenho que entregar todos os meus bens para viver a caridade como Cristo ensinou. Então eu posso pegar uma passagem e interpretar como eu bem quiser, e não é esse sentido que a Escritura quer trazer para nós, né? Então eu não posso ler a Bíblia e tirar o que eu quiser da minha cabeça. Isso é a importância de estar alinhado com a tradição e com o magistério. Outro ponto importante na leitura da Bíblia não é não tirar a sorte, né? A Bíblia não é que nem aqueles periquitinhos que tinha antigamente, né, que você toca uma musiquinha, quando para a musiquinha você abre uma gavetinha, ele tira um cartão que tem uma mensagem para você, ou um biscoitinho da sorte, naquele restaurante chinês, que você abre o biscoito e vem uma mensagem dentro. Então tem gente que pega a Bíblia e abre, vou abrir ao acaso aqui, ver que passagem que sai e vou ver o que Deus quer me falar. Não, a Bíblia não é um livro de sortilégios, né? Não é para ser feito dessa forma, tá? Tirar a sorte aí com a Bíblia, tá? Então, pegando esses pontos, né, sobre a leitura da Bíblia, eu queria entrar e falar rapidamente sobre duas práticas muito importantes na nossa vida espiritual, que se não temos ainda essas práticas, que façamos, né, que tenhamos um propósito concreto aí de fazer essas práticas, porque isso, com pouco tempo, né, nós conseguimos fazer, isso exige pouco tempo, como vocês vão ver. Uma prática muito antiga e comum entre os fiéis é a Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? É a leitura meditada da Escritura, principalmente aí do Novo Testamento. Então, nós podemos aí concretamente dedicar 5 minutos por dia para a leitura do Novo Testamento. O que é 5 minutos, né? 5 minutos não é nada. Por mais atarefado que você tenha, você tem 5 minutos no dia. E por que, né, ler 5 minutos todo dia? Para conhecer mais as Escrituras, para considerar o amor que Deus tem por mim na história da salvação, iluminar a minha inteligência, mover a minha vontade,
para que eu possa receber luzes para a minha vida, né? Então é muito importante que nós separemos aí 5 minutos e comecemos a ler o Novo Testamento, né? E nós, assim, com o passar do tempo, vamos ler aí, para quem não leu, vamos ler, vamos ver que é, vamos terminar e começar novamente, sempre vamos ter algo para aprender e sempre Deus falando conosco. Então, como fazer a Lexio Divina? Então, primeiro estabelecer aí um horário que não dá para fazer, por exemplo, antes de dormir. Vou fazer antes de dormir. Antes de dormir, começa a fazer lá a leitura, você dorme em cima da Bíblia, né? Então, um horário, cada um veja o melhor horário, mas 5 minutinhos, tá? Depois, ler e ser um personagem a mais, se imaginar na cena, se colocar na cena, ser um personagem. Então, eu estou lendo ali a passagem, por exemplo, né? Vou ler aqui a passagem, comentei aqui a passagem de Zaqueu. Então, imaginar como sendo o próprio Zaqueu, eu subindo ali na árvore, Cristo vai passar e eu vou subir aqui na árvore que eu quero conseguir vê-lo. Ou imagino alguém que eu estou ali esperando a Cristo e olho para o lado e vejo um baixinho subindo aqui do meu lado na árvore, ser um personagem a mais, né? São José Maria Escrivá, no seu livro Santo Rosário, coloca aqui a contemplação do primeiro mistério gozoso, que é a Anunciação. Então, olha o que ele fala aqui, contemplando essa cena evangélica, né, da anunciação do anjo, né? Vou ler aqui o trecho desse livro. Não te esqueças, meu amigo, de que somos crianças. Ele está se imaginando como uma criança ali na cena. A senhora do doce nome, Maria, está recolhida em oração. Tu és, naquela casa, o que queres ser. Um amigo, um criado, um curioso, um vizinho. Eu, por agora, não me atrevo a ser nada. Escondo-me atrás de ti e, pasmado, contemplo a cena. O arcanjo comunica sua mensagem. Quomodo fiat istulit quoniam virum non conosco? Como se fará isso se não conheço o varão? A voz da nossa mãe traz à minha memória, por contraste, todas as impurezas dos homens, as minhas também. E como odeio, então, essas baixas misérias da terra. Que propósitos. Então, perceba, ele se coloca ali como um personagem, imagina a Nossa Senhora em oração, e o anjo entra, e o anjo fala com ela, e Nossa Senhora pergunta, como se fará isso se eu não conheço nenhum homem? E ele começa a pensar nas impurezas das pessoas, nas impurezas dele. Tá? Perceba, é assim que a gente deve fazer a nossa leitura, e não ler como se fosse um livro qualquer, mas se colocando na cena. O outro ponto é fazer uma leitura pausada. Às vezes, vamos ler um capítulo inteiro, às vezes metade, às vezes um versículo, às vezes um parágrafo. Então, leia, aquilo tocou o seu coração, né? Deguste aquilo, contemple, né? Imagine. Às vezes, um versículo só já basta para os nossos 5 minutos, né? Então, isso é muito importante, né? A gente lê ali, ó, do Evangelho de São Mateus, pega a frase, tá lá, capítulo 16, versículo 14, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E eu começo a imaginar e começo a pensar. Esse versículo basta para ficar os 5 minutos ali imaginando, né, pensando. Essa deve ser a nossa leitura. Então, uma leitura pausada, meditada, que sejamos um personagem a mais e que possamos fazer aí todos os dias 5 minutinhos. 5 minutinhos não é nada. Uma segunda prática espiritual, né, que pode e deve constar no nosso plano de vida é a leitura meditada, ou também chamada de leitura espiritual. Assim como eu falei, 5 minutos de leitura do Novo Testamento, nós também podemos ter 10 minutos de leitura espiritual. A leitura espiritual é um pouco mais, né, mais dinâmica do que a Lexio Divina, onde a gente vai estar ali meditando, mas eu leio um livro que me faça crescer na vida espiritual, 10 minutinhos por dia. Também 10 minutinhos todo mundo tem, né? Para ler 10 minutinhos. Mas não é qualquer livro. Então tem que ser um livro que eu possa meditar no seu conteúdo, que eu possa crescer, tá? Em vida espiritual. Não pode ser um livro muito teórico, tá? Tem que ser algum livro que me leve à meditação. Tem que ser de um autor seguro, né? Um autor que eu sei que tem uma doutrina segura, correta, tá? Pode ser, por exemplo, a biografia de um santo, pode ser, de vez em quando podemos ler algum livro do Antigo Testamento também, sobre a história da nossa salvação, tá?
existem livros próprios para leitura espiritual também. É muito importante que nós consultemos aí um diretor espiritual, um sacerdote, pedindo indicações de livros. Por que fazer a leitura espiritual? Conhecer a nossa doutrina, conhecer a nossa fé, conhecer a vida dos santos, conhecer virtudes, conhecer essa realidade espiritual para que possamos amar mais, né? Então, considerar novamente o amor de Deus por mim, né? Seguir exemplos. Então, quando eu leio uma biografia de um santo, eu vejo as suas lutas, as suas dificuldades, as suas quedas. Isso me serve de exemplo, de inspiração, né? Também ilumina a minha inteligência, move a minha vontade, né? E Deus fala para mim tanto na Lexio Divina, leitura do Novo Testamento, quanto na leitura espiritual. Às vezes nós lemos um trecho de um livro e aquilo fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu estava procurando, tá? Então, e aí nesse ponto para e medita e considera aquilo que o livro está te falando, que é o Espírito Santo falando, tá? E não é ler só por gosto ou por diversão ou para se sentir bem, não, né? Amar custa, né? Nem sempre quando a gente ama, a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz, né, aquilo que a gente precisa fazer. Então também, às vezes, né, olha, estou lendo um livro aqui que está um pouco mais pesadinho, mas está me fazendo bem, e eu vou continuar, ou não, ou vou trocar, isso eu vou ver com o sacerdote, vou ver com o meu diretor espiritual, com o meu confessor, né? Mas é muito importante que tenhamos, né, esse hábito dentro da nossa vida espiritual. Então fica aqui, né, como sugestão essas duas práticas: 5 minutos de leitura do Novo Testamento, pausada, meditada, com um personagem a mais, e 10 minutinhos de leitura espiritual de um livro que eu possa crescer na espiritualidade, né, e que isso me faça amar mais a Deus, me conhecer também, né, e que eu possa fazer uma leitura pausada, meditada também, buscando, né, crescer em amor a Deus.